Essa sessão aqui a gente vai discutir um pouco sobre cidades inteligentes. Então, para participar aqui do nosso debate, eu vou chamar aqui os nossos 3 convidados. Primeiro, eu queria chamar o Fernando Sá. Ele é diretor de Marketing e Soluções da Oi. Por favor. O Germano Bren, que é secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre. Porto Alegre, que é um case aí de sucesso. E o Tiago Camargo, diretor, vice-presidente executivo para a Fininvest. Bom, eu queria começar aqui com o secretário, perguntando para ele como é que foi o esforço. A gente sabe aí que Porto Alegre é um case de sucesso, tanto na adequação da sua legislação, quanto no processo de licenciamento. Então, eu queria que você falasse um pouco aí como é que foi esse case de Porto Alegre em relação a esse processo. Então, obrigado aí pela oportunidade, pelo prestígio de estar aqui mais um ano compartilhando um pouco das nossas caminhadas aí na inovação, na tecnologia. A gente sabe da importância aí para o futuro da cidade, quando fala em transformação digital, em conectividade. Eu acho que especialmente no pós, a pandemia, acho que já vinha num processo evolutivo nesse sentido, mas a pandemia ela acelerou esse processo, especialmente nas cidades. Hoje o mercado de trabalho ele é global, o talento, ele não precisa mais residir em Nova York, ou São Francisco, ou São Paulo. Ele escolhe aonde ele quer residir e ele procura naturalmente qualidade de vida, ele procura conectividade para de fato prestar o seu serviço, o trabalho no mundo. Então, lá em Porto Alegre a gente já vinha, eu lidero lá a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, tanto a pauta ambiental, mas também a pauta urbanística, de planejamento urbano, do futuro da cidade. A gente vinha identificando essa necessidade de acelerar o nosso processo de transformação digital, de conectividade, e identificamos esse gargalo, especialmente do licenciamento das antenas, antes ainda de surgir o 5G. A gente estava no debate de quando iríamos ter o sinal 5G disponibilizado para as cidades. A gente começou a se estruturar, primeiro, num processo interno de discussão junto ao Executivo, Procuradoria-Geral do Município, para conscientizar mesmo, porque tinha muita desinformação nesse processo. Eu acho que é uma realidade de grande parte das cidades. Eu me lembro, quando a gente começou a produzir os debates, vinham aqueles pensamentos antigos lá dos anos 2000, e lá vai tanto, vai dar câncer, é o fim, vão ter problemas, meu Deus, absurdo. Aí chegam professores de universidades. E a gente foi com conteúdo, técnica, rebatendo cada um dos pontos, contrapondo com especialistas e construímos internamente essa legislação, então, que vem sendo premiada desde então. O nosso, em 3 oportunidades a gente recebeu o prêmio de cidade. Primeiro era amiga da internet, agora é a amiga do 5G. Em função dessa reformulação legislativa. A gente criou um modelo lá automatizado, ele é autodeclaratório, a partir então da autorização da Anatel, junto ao município, traz essa documentação, junta lá a responsabilidade técnica, declara que atendeu os itens urbanísticos, a gente se ateve. Esse foi um grande ponto de debate. O município, é difícil às vezes tu abrir mão do poder de legislar. Pode ver que é a grande discussão quando tu vai para o território do município. Tu chega lá nos vereadores, vai dizer que eles não podem legislar sobre determinada matéria, eles vão ficar loucos. Então, a gente teve que fazer essa construção interna, compreensão de qual é a competência do município, que é especificamente regular a construção civil, as questões urbanísticas. E a gente se ateve a isso, limpamos aquela legislação antiga, que a gente tinha bastante burocrática, que tinha 10, 12 órgãos que faziam avaliação, interferindo nas competências dos órgãos federal, da Anatel, União, e acabava que demorando cerca de 2 anos para a gente licenciar uma antena. Então, a gente fez essa reformulação lá na cidade de Porto Alegre, criou esse modelo autodeclaratório, se atendo às questões urbanísticas, e desenvolvemos um sistema para, de forma automatizada, sair essa legislação. E aí, a partir disso, a gente colhe
os frutos positivos, porque tão logo teve a disponibilização, o leilão, enfim, do 5G, a cidade estava adequada e só perdemos para Brasília, né, natural, a capital foi a primeira a implantar aí o sinal 5G, e Porto Alegre já foi a segunda capital e hoje é uma das que tem o maior alcance aí de sinal, porque realmente o processo é bastante facilitado, é simplificado. A gente, inclusive, nem exige licenciamento para a transformação do 4G, vamos dizer assim, da antena para o 5G. Então é um processo bastante célere que a gente tem e a gente sabe da necessidade de se replicar esse modelo para as demais, né, cidades, porque hoje em dia a conectividade, dados aí é o futuro né, do Brasil, do nosso estado, mas né, especialmente das cidades, que é onde a gente vive, né, onde a gente exerce os nossos direitos fundamentais. E fazendo isso, né, vocês já fizeram aí um serviço digital, né, para poder fazer esse licenciamento de antena. Isso é muito legal e agiliza muito, né, o nosso processo aí de instalação de infraestrutura. Pegando esse gancho, eu queria passar aqui para o Fernando, nessa questão aí de serviços digitais. O Fernando, com esse reposicionamento da Oi aí nesses últimos anos, o que vocês estão oferecendo hoje aí de tecnologias e soluções aí para os municípios? É um prazer aqui fazer parte aqui do painel, mais uma vez aqui do Telebrasil. Tá aqui cumprimentando os meus amigos painelistas aqui. A gente vem desenvolvendo cada vez mais soluções para o segmento público, né? A Oi Soluções, que é o braço da Oi para atendimento a grandes empresas, né, e soluções de tecnologia. A gente vem cada vez mais reforçando o nosso portfólio de soluções para atender a necessidade de municípios, né, de estados e de órgãos federais. Então, olhando especificamente para serviços para as cidades, a gente vem, ao longo do tempo, desenvolvendo cada vez mais tecnologia para melhorar a conexão do cidadão. Então, a gente, né, é público, a Oi ela vem indo cada vez mais no segmento de fibra óptica, né, oferecendo serviços de conectividade de altíssima qualidade. Só que para o ambiente de cidades, ainda mais a diversidade que é o país, você tem uma discrepância muito grande da maturidade entre as cidades. Tem cidades que estão bem mais maduras do ponto de vista de tecnologia e tem outras cidades que estão um pouco mais atrás. Então, a gente montou uma stack de soluções para esse mercado muito interessante. Então, a gente vai desde a consultoria, então a gente auxilia a cidade no seu dimensionamento de tecnologia, seja de conectividade externa, seja da conectividade interna dentro dos ambientes. Então, quando você pega uma escola, por exemplo, você tem que pensar como aquela conectividade chega naquela escola e como os alunos vão ter acesso àquela conexão de altíssima disponibilidade. Então, você tem que se preocupar em ter uma distribuição de serviço de Wi-Fi interessante, uma distribuição de fibra até dentro da própria escola para poder proporcionar uma experiência de conectividade boa. Você tem que ter dispositivos de acesso à internet que dê uma experiência para a utilização das tecnologias. E, além disso, você tem que ter todo um modelo de implementação dessa tecnologia. Porque uma coisa é você fazer o investimento, né, e muitos municípios fazem investimento em equipamentos, e aí faz aquela primeira entrega, só que a manutenção desse sistema ele vai se tornando precário ao longo do tempo, porque não houve um plano estruturado para se manter aquele serviço operacional durante 5 ou 10 anos. Então, a gente tem esse modelo também de prestar esse serviço e de garantir o pleno funcionamento da tecnologia, né? Uma coisa super importante é que, além dessa parte do segmento de educação, que a gente atende diversas escolas com conectividade, com Wi-Fi, com infraestrutura e gerenciamento, a gente também tem serviços para a segurança pública, né, que é um dos principais serviços hoje de tecnologia que a gente tem implementado na Bahia. A gente até ganhou um prêmio recentemente de redes privativas,
né? E é praticamente um projeto de outsourcing de tecnologia para a segurança pública, que vai desde a parte de infraestrutura base até o monitoramento avançado de aplicações e inteligência artificial aplicada para reconhecimento facial e utilização de plataforma integradora. A gente tem, para a parte de justiça, né, da parte de tribunal de justiça, a gente também tem diversas soluções implementadas, tanto em cloud compute, quanto digitalização de documento, monitoramento de aplicação. Então, ou seja, a gente tem um leque completo que vai desde a evolução da telefonia fixa tradicional para uma comunicação unificada e colaborativa. A gente tem redes de dados já com grandes capacidades e implementações de serviços de segurança. A gente tem todo o arcabouço de proteção de ameaças e tratamento de dados para poder facilitar a análise pelo município. E temos também toda uma plataforma de inteligência artificial, de implementação de inteligência artificial para facilitar a utilização pelos órgãos públicos. Então, a gente entende o nosso objetivo, né, o quanto a Oi pode colaborar com esse ambiente de cidades inteligentes. A gente vem desenvolvendo isso em diversos locais, seja com governos estaduais e municipais, e a gente acredita muito que, através dessa transformação, a gente vai melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Tá? Legal, obrigada, Fernando. É um desafio grande, né, vender aí para o governo e esses investimentos de longo prazo, e pensando que aí o governo muda, aí quer mudar tudo, quer fazer tudo diferente. Um desafio grande, né? Eu queria passar agora para o Tiago. Como é que tem sido aí a atuação da Invest São Paulo junto com as autoridades municipais e a iniciativa privada? A gente como Connex, participou de alguns eventos, né, no interior de São Paulo para fazer essa conscientização aí dessa importância das alterações das legislações municipais. Como é que vocês estão atuando nisso? Bom dia. Eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu tenho que sair 12h30 de toda forma. Eu tenho uma reunião que era a hora programada e eu não posso faltar porque eu estou indo numa reunião em que eu vou pedir dinheiro. E aí, não é bom você chegar muito atrasado numa reunião que você vai pedir dinheiro, né? E, assim, antes de mais nada, a gente precisa agradecer bastante a Conexis. O apoio da Conexis, muito importante. Então, eu agradeço a Conexis, o presidente Ferrari, o apoio do Diogo Della Torre o tempo inteiro com a gente. E foi muito importante para que a gente avançasse. São Paulo tem hoje 21% da população brasileira e 31% das antenas de 5G estão no estado de São Paulo. Só que a gente pode avançar mais. Então, a gente já fez a mudança da legislação em 174 municípios, só que dos 320 municípios que já fizeram a limpeza da faixa, só 100 tem a lei atualizada. Então, a gente vai colocar muita força agora, nos próximos meses, para atingir esses 220 municípios restantes, e a meta é que até o final do ano que vem a gente tenha conseguido os 645 municípios fazerem a mudança de lei. E, ao mesmo tempo, a gente também tem feito um trabalho com a Lei de Liberdade Econômica, que já existe agora a lei estadual, então avançar para que os municípios também tenham, para facilitar a instalação, o licenciamento de antenas, para que a gente possa acelerar. Esse é um trabalho que foi começado por uma conhecida de todo mundo aqui, a Estela Dantas. Eu até brinquei com ela: Estela, eu estou indo lá para falar do seu trabalho, tá? Então, foi uma iniciativa dela com o secretário Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico, e agora o nosso papel é tocar. A gente vai dar um outro passo, que é incentivar os municípios a utilizarem essa infraestrutura para que os municípios se tornem mais inteligentes. Então, a gente tem proposto modelagens diferentes, e alguns municípios já estão avançando. Então, Barretos já avançou, Botucatu lançou um edital ontem, e a ideia é utilizar toda a infraestrutura de telecomunicações para que a cidade tenha Wi-Fi para as pessoas, que tenham câmeras instaladas, que tenham uma gestão inteligente do semáforo, da sinalização. Então, é de fato fazer com que as cidades avancem mais. E como o meu tempo aqui vai ser curto, eu vou aproveitar para já deixar uma bomba com vocês aqui. Vai ser muito difícil a gente avançar de fato e ter infraestrutura e ter cobertura para todo mundo se a gente não repensar a maneira como esse país trata a infraestrutura de telecomunicações, a infraestrutura da economia digital, que é a infraestrutura da economia do futuro. Eu estava falando, eu tenho repetido, e a gente precisa pensar por quê? Se a gente fala de estrada,
O governo vai lá, constrói uma estrada e concede para alguém gerenciar essa estrada. O governo faz a mesma coisa com portos, com aeroportos, com ferrovias. O governo constrói e passa para alguém fazer a gestão. Aí, quando fala de telecomunicação, a empresa precisa pagar para ter o direito de construir a infraestrutura de telecomunicação para outros utilizarem. Isso não vai parar de pé. Então, a gente precisa repensar a maneira como que se trata a infraestrutura, porque é a infraestrutura da economia do futuro, e da maneira que a gente trata hoje, sem os incentivos adequados, a gente não vai conseguir levar a cobertura para todo mundo que precisa estar conectado. E se a gente não leva a cobertura para todo mundo, a gente condena uma parcela da população ao atraso econômico, ao atraso a acesso a serviços, o atraso a bens culturais, à educação. Então, a gente condena uma parcela da população a ficar sempre ali, diminuída. Então, eu acho que momentos como esse, e parabéns pela organização, como sempre, Painel Telebrasília se superando, uma grande organização, mas momentos como esse servem para a gente fazer essa provocação. A gente precisa repensar os incentivos e a maneira como a gente trata a infraestrutura de telecomunicações no Brasil, porque, da maneira que está, vai ser difícil parar de pé. Obrigada, Thiago. Vou continuar com você, já que você vai ter que sair, você já fala mais, e aí a gente depois continua. E qual que é o outro desafio grande assim, que você encontra aí com esses municípios? A falta de capacitação dos gestores, o que vocês têm feito sobre isso? E acho que o trabalho assim, que vocês fizeram também já resultou até no próprio ranking, né, de Amigas do 5G, que a gente vai premiar hoje, que acho que tinham muitas cidades de São Paulo, né, Diogo? A maioria lá de São Paulo se destacando no nosso levantamento. Não, os gestores municipais eles são extremamente interessados. A gente vai estar na FutureCom e a gente deve levar ali delegação de 200 municípios diferentes para visitar a FutureCom. A gente fez uma reunião agora há poucos dias, foi uma reunião online, 340 representantes de 210 municípios. Falta muito sensibilização, tá? Porque, às vezes, os gestores eles têm vontade, mas falta a sensibilização de que aquilo é possível, falta a sensibilização de que algumas mudanças vão ser necessárias. Então, à medida que a gente chega, não tem muita resistência. Tá? Então, o desafio ele é muito mais de comunicação, e aí, por parte dos stakeholders envolvidos nesse ecossistema, é necessário, de fato, muita proatividade. A gente precisa ir buscar. Não dá mais para esperar que o gestor de uma pequena cidade vá se interessar nisso, porque ele ainda está lutando para ter o 4G na praça, que ainda não tem. Então, eu falo que um dos grandes ganhos do leilão 5G, e na minha opinião foi até o melhor ganho na época, era a obrigação de universalizar o 4G. Então, se a gente começar bem, se a gente de fato universalizar o 4G, a gente já vai ter um ganho gigantesco. E aí, para poder avançar com 5G, falta, e para mim o grande desafio não é a capacitação, eu acho que a capacitação é um grande desafio para que a gente tenha transformação de serviços, para que empresas possam aproveitar o melhor. A gente hoje não aproveita o melhor nem do 4G, para ser honesto. Então, mas para os municípios, o que falta hoje mesmo é, de fato, a gente conseguir alcançar todo mundo e dar a orientação técnica necessária do que precisa ser feito, porque vontade não tem faltado, não. É uma catequização aí, né? Leva lá o Germano para dar uma palestra lá para os seus prefeitos. Germano, passando para você, o Thiago falou aí dessa questão de serviços públicos, né, serviços digitais. Como que você vê a importância de você ter uma cidade cada vez mais conectada e como que isso reflete no bem-estar da população? Então, né, eu acho que o futuro da cidade, né, está muito ligado à conexão, né, à conectividade. Especialmente, a gente fala, o urbanismo do mundo assim caminha em tu trabalhar o planejamento urbano não em regras legais pré-determinadas, nos planos diretores, né, tentando alcançar determinado padrão de cidade, mas sim o monitoramento, né, da cidade, o planejamento urbano, né, a dinâmica, a gestão da cidade atuando a partir do monitoramento, isso, de como é que as coisas estão acontecendo. Isso são diversas camadas de dados, né, que a cidade gera a todos os dias, né, a todo o instante. Então, a importância, né, da gente ter a conectividade, e especialmente para resolver um dos principais problemas do viver em cidade, né? Porque as pessoas estão lá e elas
querem naturalmente qualidade de vida, elas querem se deslocar rápido, né, aos seus serviços, ao local de trabalho, às amenidades, ao restaurante, ao comércio. E o grande desafio de áreas urbanas é a mobilidade, né, de São Paulo a Porto Alegre, né, cada um com a sua dimensão característica. Então, eu tenho a esperança, a convicção aí que a mobilidade ela vai ser muito impactada e transformada na cidade em função desse não tão futuro, já presente, né, da conectividade, do 5G, especialmente, que nos chega. A gente, claro, tem acompanhado, né, mundialmente algumas soluções de carros autônomos, ainda está bastante incipiente, mas eu vislumbro como uma grande solução e o principal desafio, né, do viver em cidade é resolver a mobilidade. Então, essa conectividade, inteligência entre os semáforos, os veículos, ela tende a solucionar um grande problema do viver aí em cidade. Legal, obrigada, Germano. Fernando, pensando aí nessa parte aí de, olhando pelo outro lado, né? O Germano oferece aí os serviços digitais e você está do outro lado vendendo para ele soluções. Qual que é o maior desafio? Assim, onde estão os maiores entraves nessa venda aí para o setor público? Boa pergunta. A gente tem um processo de venda, principalmente para governo, né? Na verdade, assim, o processo de compra do governo ele já não é um processo simples, né? Nem mediano, ele é muito complexo, né? Então, o processo de compra do governo, ele, obviamente, que ele segue diversas regras, né? E que essas regras têm que existir mesmo, mas ela poderia ser mais ágil. Ela é morosa por natureza. Então, a gente vê bastante iniciativa, só que, né, vamos dizer assim, a terminativa ou a acabativa disso acaba acontecendo em poucos casos, né? Então, um dos principais entraves que eu enxergo quando a gente vai realizar todo o processo de venda de serviços e soluções de tecnologia para as cidades é exatamente esse processo de você conseguir fazer todo o rito processual, de comprovar aquela necessidade daquela determinada solução, até ela virar um processo de aquisição de fato. Em algumas cidades, a gente vê uma maturidade de tecnologia maior, então é menos complicado você conseguir convencer a aquisição de tecnologia. E aí, pegando aqui um pouco do que o Germano comentou, né? Uma vez que você tem uma referência de tecnologia que já está dando certo numa cidade e estender isso para outra também facilita essa parte justificativa de compra melhor. Embora a gente percebe, né, a Oi Soluções ela atua em todo o território nacional, então, às vezes você está conversando com uma prefeitura de um estado qualquer, sei lá, da Paraíba, e ela não sabe que Porto Alegre tem uma determinada tecnologia que está muito bem implementada. Então, esse compartilhamento, essa informação flui melhor dentro do país é um dos desafios que eu acho que era importante ter uma plataforma única de divulgação de informação, que eu acho que isso facilita bastante. Até municípios que têm verba para gastar com tecnologia acabam não conseguindo ter acesso à informação ou conseguir saber que determinado local teve mais facilidade. É uma venda, quando a gente fala de serviços que vão ser vai melhorar a vida das pessoas, mas ela é algo novo. Aqui tem um entrave bastante grande de capacitação, da pessoa conseguir formular dentro dos processos de aprovação e conseguir verba para aquilo é mais difícil. Então, para as cidades que ficam mais para o interior, que têm menos acesso à informação de tecnologia, ela tem uma maior dificuldade de comprovar aquela contratação de serviço. Então, a gente vê algumas dificuldades nesse aspecto, e tanto é que a gente, como Oi Soluções, a gente tem um segmento de consultores específico para tratar projetos para
para governo, exatamente para a gente conseguir levar para os governos as melhores práticas que a gente tem visto no país. Então, por exemplo, a Oi, ela tem uma solução de tecnologia implantada no governo de Pernambuco, que atende todos os municípios lá do estado, de telefonia em modo nuvem, né? Com gestão, com bilhetagem diferenciada. A gente tem soluções de segurança e observabilidade e conectividade em diversos órgãos do estado de Pernambuco, implementado inclusive em alguns municípios. E a gente pega essas melhores práticas, constrói um modelo de consultoria e leva esse modelo para outros municípios que a gente fala, olha, lá deu certo, lá está funcionando bem, lá a população está sendo bem atendida, então vamos pegar essa melhor prática e replicar para o governo do Sul ou para governos do Norte, para o Centro-Oeste e assim por diante. Então a gente vem, através desse modelo que a gente montou, e entendendo dessa necessidade, levando essa consultoria para os estados. E tem outros entraves, que obviamente, conseguir a verba em si, né? Existem diversos programas de incentivo, acho que o Tiago vai poder comentar um pouco mais sobre isso, né? Até para essa experiência que ele está vivendo em São Paulo, mas existem diversos programas de incentivo que às vezes até alguns locais do país não sabem ou não sabem como conduzir a forma de capitanear esses investimentos, né? Então, uma vez que esses investimentos são capitaneados, eles podem ser investidos em tecnologias e ajudando os municípios. Então, isso daqui é um outro entrave que a gente enxerga na hora da gente conseguir efetuar a venda do serviço de tecnologia para as cidades. Legal. Quer comentar sobre isso, Tiago? Essa questão aí dessa atração de investimentos e... atração de investimento é o nosso core business, né? Até hoje tem uma notícia interessante. Eu falei com o secretário mais cedo e o secretário Tarcísio, o secretário Jorge e o governador Tarcísio já anunciaram hoje de atração de investimento, 220 bilhões de reais em atração de investimento para o Estado de São Paulo, de investimento privado, até agora, no final de agosto. Então, é realmente uma marca interessante. São Paulo é um estado aberto para investidores. A gente não entra em guerra fiscal, mas a gente oferece um ambiente extremamente competitivo, um ambiente regulatório maduro, serviços públicos ágeis. Então, o que se tem de ganho econômico na celeridade com que a gente presta o serviço e consegue todas as autorizações, tem uma logística extremamente sofisticada e que atende a tudo. Então, São Paulo entra nisso, mas especificamente para serviços, e aí não é nenhuma questão de investimento, mas de incentivos, hoje, de fato, você tem órgãos que podem ajudar. Eu tive recentemente com o IDB Invest, né, que é o braço do BID para investimento. Então, você tem, por exemplo, duas modalidades. Você tem a modalidade do BID mesmo, financiando aquela modernização quando é o próprio município, mas você tem uma outra possibilidade que é, dependendo dos serviços que forem feitos, como a gente está falando, foi montado um hub de cidade inteligente, com vários serviços de conectividade, você pode fazer um PPP, e aí esse braço de investimento do BID, ele financia. Então, ele financia o vencedor, né, do certame, que vai fazer o investimento, que vai fazer todo o CAPEX, eles financiam isso com taxa baixa, né, geralmente com taxa LIBOR, que é bem mais baixa que qualquer taxa de mercado, e com isso a empresa pega aquele financiamento, faz investimento e depois ela tem um retorno com as garantias de receitas. Então, tem município que tem utilizado como garantia de receita a COSIP, né, que é aquela contribuição sobre iluminação pública, mas você tem município utilizando o FPM, por exemplo, como garantia. Então, tem hoje soluções mais criativas para que municípios, que antes era uma coisa restrita a municípios grandes, né, mas hoje você tem municípios de 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, usando essas soluções e tem essa possibilidade de ter esse investimento. E você tem o braço mais conhecido do Brasil. Então, sim, em São Paulo, especificamente, a gente tem a Desenvolve São Paulo, mas ela é para um outro ramo. Então, são empresas que têm tido faturamento de, no máximo, 300 milhões, ou seja, nenhum de vocês se aplica, vocês estão tudo acima disso. Então, assim, não tem ninguém nessa sala aqui que está abaixo disso, mas então são até 300 milhões, mas você tem essas faixas, né,
de financiamento, e o braço mais tradicional do Brasil, que é o BNDES também, que tem muito investimento nessa área, e aí ele financia tanto cidades quanto empresas, né? E aí você tem mobilização, e quem está numa diretoria hoje responsável por isso é um grande conhecido aqui também, que é o Gordon, então, que já foi da Embrapi, então todo mundo conhece aqui, então tem uma facilidade, provavelmente aqui a maioria de vocês tem uma porta lá que já está aberta também. O Gordon vai estar aqui à tarde fazendo uma palestra para a gente, né, no início da tarde, do BNDES. Quer completar, Germano? Você está aí coçando, assim, né, para poder falar. Não, eu queria acho que fazer um gancho assim, do desafio, claro, guardado as peculiaridades de cada cidade, eu diria que o dinheiro, por muitas oportunidades, muitas vezes ele chega, né? A gente tem dinheiro. O desafio profundo da cidade é tu estruturar, de fato, essas contratações para esse serviço de tecnologia. E aí, por isso, a importância desse compartilhamento, porque tanto as cidades, estados, o ente público, ele segue a norma, né, da União Federal, da legislação da contratação. E a administração pública ela tem que se estruturar cada vez mais, não para ela desenvolver essas soluções, como até muito recentemente se tinha dentro das estruturas públicas, porque as soluções elas são diversas do mercado, do mundo, né? Mas o desafio ainda é tu saber contratar, né? Para tu fazer um contrato, tem que ter o fiscal do contrato, alguém tem que atestar o recebimento daquilo, tu tem que desenvolver um termo de referência, um projeto básico, tu tem que detalhar as horas a ser de desenvolvimento, né? Quais as compatibilizações que têm que ser feitas com os sistemas internos e que são dos mais diversos e inúmeras caixas pretas dentro das diversas secretarias, né? Falando da experiência das cidades. Então, é bastante desafiador fazer um projeto e, por isso, um pouco dessa lentidão da administração pública conseguir incorporar, porque é uma travessia tu conseguir botar para alguma contratação de tecnologia. Os órgãos de controle, muito gabaritados, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, altos salários, né, diferente do Executivo, se especializam em pós-doutorado, mestrado, MBA, o que tiver em Harvard, em qualquer lugar do mundo, para fiscalizar. Então, eles são muito apropriados para ir olhar e dizer, não, está aqui, ó, não avaliou a hora do detalhe do cronograma, e apontam lá, e isso vai gerando uma certa fragilidade, volta, e aquele, né, servidor do Executivo, né, com zilhões de problemas, batendo todos os dias ali na sua volta, vai fazendo o básico, né? Então, no básico, tu não consegue evoluir e trazer esse serviço de tecnologia para dentro do poder público. Só fazer um gancho nisso aí, e vai ser minha última intervenção, porque agora eu saio. E é um ponto interessante, porque a nova lei de licitação, ela trata isso de uma forma adequada. Então, você tem ali a criação, né, agora você pode ter PMI que não seja restrita a PPP, você tem a possibilidade do diálogo competitivo, que você pode construir soluções muito mais maduras, aquela solução que a gente via em encomenda tecnológica, agora você já pode fazer, dentro da lei de administração direta também pode fazer o termo de parceria. A questão é, a lei de encomenda tecnológica ficou aí muito tempo e ninguém teve coragem de fazer, porque ainda que você tenha uma legislação que permita fazer, você tem toda uma legislação e mecanismos de controle que o único incentivo criado para o servidor público é não errar. Ele não tem incentivo nenhum para acertar, ele não tem incentivo nenhum para inovar, ele não tem incentivo nenhum para fazer mais, mas ele tem absolutamente todos os incentivos para não errar, porque é o que eu falo, né? O compliance do governo é pior, é mais restrito do que o compliance de qualquer empresa que existe. Porque o compliance de governo não é uma blacklist de coisas que você não pode fazer, é uma whitelist. Então, são coisas que têm que ter sido autorizadas por lei para que você possa fazer. E, numa empresa, você vai ser demitido. No governo, se você descumprir, você vai preso. Então, assim, os incentivos para quem está no governo são muito poucos para que a gente possa avançar. Então, por mais que a nova lei de licitações avance nisso, e avançou bastante, para você ver, até mudaram o prazo para adotar a nova lei, porque ninguém está tendo coragem de utilizar. Todo mundo já pode utilizar, todo mundo já podia estar fazendo aí diálogo competitivo para implantar novas soluções, e ninguém tem coragem, porque no final das contas está todo mundo com medo, porque é o seu CPF na reta, né? No começo vai ter muito erro, né? Então não querem começar para não errar e aí não avança. Tá bom. Obrigada, Tiago. Agradeço aí a sua participação. Fica aí à vontade.
E é interessante que o Thiago comentou e o Germano também, que às vezes você está discutindo o projeto com o cliente, né, com o cara de TI daquela cidade, e ele já te pergunta, fala assim, olha, mas eu entendi tudo isso, mas é uma tecnologia de agora. Você pode já vamos prever o que tem por vir, porque eu sei que isso aqui vai demorar uns 8 meses até, ou um ano, até eu conseguir lançar o processo licitatório. E, por experiência, ele já teve outros processos que ele lançou que aquela tecnologia já não fazia mais sentido, né? Que ela já caiu em desuso. Então, essa morosidade a fricção, né, desse processo de contratação do segmento público, com certeza tem que ser endereçado rapidamente. E no nosso setor a evolução é muito rápida, né? A evolução da tecnologia é muito rápida, muda tudo muito, se transforma, né? Muito ligeiro, e aí essas legislações e esses processos não conseguem acompanhar, né? A gente já está indo agora para os últimos minutos. Eu queria passar aí para o Germano e para o Fernando para fazerem as considerações finais, aí, o que vocês acham de mais relevante nesse tema. Então, né, a gente fala dos desafios, pode ser que demore um pouquinho mais, mas essa realidade ela está chegando, né, a gente vai evoluindo, é uma necessidade, eu sempre falo isso, acho que a pandemia trouxe de forma muito presente essa necessidade de a gente incorporar, né, os serviços digitais, especialmente, e aí eu falo da nossa experiência lá em Porto Alegre, no licenciamento. Nós tínhamos, até antes da pandemia, um processo todo físico de licenciamento, não só, né, de antena, mas licenciamento da construção civil, né, que são os mais diversos. Num território urbano, uma cidade, a maior indústria é a indústria da construção civil. Então, nós, com a nossa realidade de Porto Alegre, temos cerca de 50 novos pedidos de aprovação de projeto por dia. É uma imensidão de análise, e aí diversas secretarias, o órgão de mobilidade, o de cultura, do meio ambiente, né, o do urbanismo, tem que fazer análise desse processo de uma forma sequencial. Imagina o histórico, a gente chama lá o expediente único das aprovações, né, dos projetos de shopping, dos apartamentos, uns processos desse tamanho, né, até aqui agora atrás, caixas e mais caixas de processo aí. A cada novo protocolo, a cada novo pedido, ia lá, buscava todo aquele processo, jogava na presa do analista, o analista chegava e dizia, não, mas isso aqui, na verdade, eu preciso de uma opinião da equipe de patrimônio histórico. Pega o carrinho, leva lá, né, na equipe de patrimônio histórico. E a gente conseguiu evoluir, e os nossos prazos em Porto Alegre eram gigantes, grande parte das cidades, assim, para as aprovações, mínimo 1 ano, 2 anos, falando em aprovação simples de uma casa, de uma residência, né? Veja a complexidade da loucura. E aí a irregularidade na cidade acentuadíssima, claro, ninguém conseguiria fazer. E a gente, com a pandemia, forçou um pouquinho até essa cultura interna do servidor também, porque naturalmente, sabe, vem um pouco o novo, a gente se opõe, não vai dar certo, tem problema. Então, como todos foram obrigados, né, a trabalhar de casa e a máquina tinha que continuar, né, a gente evoluiu, fez um processo lá de licenciamento, um portal de licenciamento, onde todo, então, um processo de construção civil da cidade, as aprovações, alvarás, habite-se, licenciamento expresso, são dentro desse portal digital, e a gente conseguiu evoluir muito nos prazos. Hoje, 70% do nosso licenciamento a gente faz em 24 horas, no dia, porque a gente não conseguiu automatizar ainda todo o processo. Ainda tem uma análise humana para dizer, não, de fato, aqui pagou a taxa, juntou o documento X, mas é meio que natural, logo em seguida a gente está trabalhando para já automatizar esse processo. Isso, do ponto de vista de geração de emprego, de oportunidade da cidade, a gente aprovou no ano passado 20 bilhões em VGV. Vejam o impacto que isso tem do pedreiro ao engenheiro, corretor, banco, enfim, a cadeia da construção civil é muito grande. E a regularidade que começou a acontecer na cidade, consequentemente os impostos, contrapartidas, a movimentação da economia é bastante grande. E conseguimos sair lá dos nossos números em rankings que tinha de Ministério da Economia, para mais de 90, 100 aí, para ficar, por exemplo, em 2022, no primeiro lugar como a melhor cidade para fazer negócios no Brasil, né? Muito em função, e aí tu vai ver lá os itens de análise desse processo de transformação digital do licenciamento da construção civil, que é o que mais afeta o dia a dia da cidade. A gente evoluiu nas antenas, né? O processo esse da antena sim automatizado, sai na hora,
e também da construção civil um processo totalmente digital, né? Faz lá as plantas, enfim, toda a assinatura digital junto ao registro de imóveis, não precisa mais nenhum documento, né? O papel físico não precisa mais se mobilizar. Veja o impacto que isso tinha no trânsito, na mobilidade, na poluição, né? Nos gases de efeito estufa, na mobilidade. É muito grande, porque tu tem uma movimentação de 50 novos protocolos por dia, só de novos. Imagina o vai e vem do comparecimento, que a gente chama da análise. É um impacto muito grande que tem na cidade. Esse foi um pedacinho, e a gente agora está evoluindo para a automação de todo esse processo, com a geoespacialização. Isso é geração de riqueza, oportunidade, é a transformação, o futuro dos municípios. Flui, né? E aí a economia toda começa a girar de uma forma mais rápida, gerando mais riqueza. Parabéns aí por esse processo. Maravilha. Bom, parabéns mesmo, Germano. E pode contar com a Oi Soluções, né, no que precisar lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que a gente está à disposição. Tá? Bom, como recado final aqui, eu queria comentar sobre o quanto a parte de transformação de tecnologia no setor público ele é importante e é um dos pilares estratégicos da Oi Soluções, né? A gente vem fazendo cada vez mais serviços para o segmento público, né? A gente tem alguns cases que dá muito orgulho da gente compartilhar. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente implementou uma solução de tecnologia onde a gente tira o terminal fixo de cobre e transmite aquela número, ele passa a funcionar de forma virtual nos equipamentos que o cliente tem, seja no computador, seja no celular, num aplicativo no celular, ou seja num telefone de mesa utilizando o acesso. Isso trouxe um ganho para algumas prefeituras no Rio de Janeiro, assim, imensurável. É impressionante o quanto você traz de integração de serviços quando você faz um negócio que, para a pessoa, né, para o cidadão, parece ser simples, né, porque tem que ser simples para ele mesmo, mas dentro de casa a gente teve que fazer toda uma mudança, uma adaptação de tecnologia e reinventar essa parte de telefonia que sai do terminal de cobre, ali do fixo, para algo virtual, algo colaborativo e algo que traz e agrega valor. E esse case a gente replicou para já diversas secretarias estaduais e diversos municípios no país. Tá? Outra coisa muito bacana a gente implementou uma solução de tecnologia, né, em Pernambuco, que é voltado para a conectividade dos alunos da rede estadual. Então, a gente colocou conectividade de alta capacidade na escola, colocamos equipamentos de segurança, colocamos o Wi-Fi e proporcionamos às escolas, tanto dos grandes centros quanto do interior, a usufruir da mesmo tipo de conexão. Então, não existe distinção entre o nível de conexão da escola, que está lá mais próximo da capital, daquela escola que, às vezes, faz parte de uma tribo indígena. Então, a gente fez a conectividade dessas escolas, levamos segurança para garantir que não haja ataque cibernético, ou evitar que haja ataque cibernético, ou até acesso a conteúdo que não deveria estar sendo acessado de uma escola, e permitir com que os alunos consigam acessar isso com dispositivos e ter as suas aulas. Então, isso daqui foi um case muito bacana que a gente também replicou para outros estados do país. E eu acho que está tendo um nível de maturidade cada vez maior, e esses painéis e esses eventos que estão sendo feitos setoriais estão ajudando bastante os estados a evoluírem. Então, a gente fez agora um acordo de parceria de tecnologia com o governo do Mato Grosso, que eu imagino que ele vai ser referência para os outros estados, onde tem um arcabouço de fornecimento de serviços lá dentro desse acordo, que vai desde a conectividade até os serviços de tecnologia mais recente, para poder viabilizar que o governo digitalize cada vez mais processos e melhore a vida do cidadão.
Tá? Então, o recado final aqui é contem com a Oi Soluções para desenvolver esse serviço de transformação digital para os estados, municípios e governo federal, e estamos aqui muito felizes com toda essa transformação que a gente vem proporcionando. Obrigado. Obrigada, Fernando. É isso, né? Você não oferecer só a conectividade, né? Você já está levando a solução pronta, né? Gente, obrigada. Queria agradecer muito aqui ao Germano, dar parabéns. O Germano vai ser premiado agora aí no nosso evento durante o almoço. Obrigada também, Fernando. Na cidade que a gente dá uma maximizada, viu? Não penso que é tantas maravilhas assim. Quando a gente sai para fora, a gente maximiza as coisas boas, mas não temos... Só mostra as coisas bonitas. E eu queria convidar todos, então, para o nosso almoço agora. A gente vai ter a cerimônia lá de premiação do ranking das cidades amigas do 5G e, em seguida, o almoço, tá? A premiação vai ser lá no local de almoço também. Obrigada, gente.